Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos fazer um lettering do zero, é isso mesmo. Eu trouxe para vocês um lettering que eu fiz lá atrás quando eu comecei e eu vou refazê-lo agora com outras técnicas, com o meu conhecimento adquirido até hoje. E vocês vão me acompanhar para vocês verem as dicas que eu trago para vocês, de todos os erros que eu cometi, não quero que vocês cometam. Então continua nesse vídeo que vocês vão adorar. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer um lettering do zero. E eu quero usar como referência esse lettering que eu fiz lá no início. Eu não tenho a data aqui, eu vou procurar para vocês qual foi a data, vou colocar aqui depois a data que eu fiz esse lettering. Tem mais ou menos uns 3 anos esse lettering, e ele foi o primeiro que eu fiz logo após assistir uma aula, e eu me encantei por essa arte, a arte do lettering. Tem alguns errinhos aqui, depois eu vou falar para vocês quais são os erros. Algumas dicas também eu vou dar nesse vídeo para vocês não errarem, assim como eu errei. Claro que foi a primeira arte, foi o primeiro lettering que eu fiz. Então, qualquer pessoa que vai começar hoje do zero vai ter um errinho, se não tem problema. O que eu vou fazer aqui nessa folha? A gente vai marcar o meio dela. E aí, pra que vai servir? Eu vou fazer de um jeito, gente, que eu sempre faço, que é muito mais prático de você achar o meio. Você vem aqui, dá um piquezinho bem pequenininho aqui, ó. É mais rápido. Às vezes, isso daqui é bem mais prático, tá? E aí, vocês fazem do jeito que vocês quiserem aí, com a régua. Coloquem a régua, marquem o meio exato. E eu vou explicar pra vocês por que a gente tem que colocar esse meio. E aí, nós vamos marcar aqui. Lembrando que a gente sempre começa pelo rascunho, tá? Não vai fazendo direto no original, não, tá? Faz bem um rascunho, a gente vai utilizar vários rascunhos. Primeiro a gente já marcou, faça uma linhazinha aqui, nós não vamos usar toda essa folha, a gente vai ter mais ou menos um meio dela, até porque é uma frase pequena, tá? E eu vou escrever aqui a frase. Pronto, essa aqui é a frase que a gente tem. Nós temos algumas palavras, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 palavras que vão ser colocadas aqui nessa folha. E o que a gente precisa fazer aqui é destacar quais são as palavras que têm mais ênfase nessa frase. O que a gente tem aqui? Grandes coisas estão por vir. Aqui eu destacaria grandes coisas e vir. Essas aqui são as palavras que vão ter mais destaque. E por que eu faço isso? Para que na minha frase, no meu lettering, eu dê esse destaque a essas palavras. Algumas palavras que não precisam de destaque, que são essas duas aqui, elas podem vir num tamanho menor de letra, elas podem vir numa letra mais simples, que não vai ter tanto destaque. E aí eu vou explicar para vocês no decorrer desse vídeo. E o que nós vamos fazer em segundo lugar? Essa palavrinha aqui, nós vamos contar quantas letras tem nela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Palavra grandes, tem 7 letras. E nós vamos marcar o meio dessa palavrinha, que vai ser o N. Então, são 5 palavras, certo? Eu tenho aqui grandes coisas estão por vir, aqui. Então, vai ser mais ou menos 2 palavrinhas na parte de cá, uma no meio e mais 2 aqui embaixo. Mais ou menos assim que vai ficar. Claro, isso se a gente usar uma palavra em cada linha. Mas assim, antes da gente começar esse lettering, a gente precisa definir o grid. O grid é o quê? É o formato de cada palavra, vai ser a distribuição, a forma que ela vai ficar na folha. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo do grid que eu usei. Esses aqui são os estudos que eu fiz para essa arte. Aqui eu já preparei antes para vocês darem uma olhadinha. Vou aproximar aqui para vocês olharem. Aqui eu tenho essa frase, ela tá distribuída em diferentes formas. Aqui, se você for olhar, aqui tem a palavra grandes, coisas, estão, eu coloquei dentro de uma faixa e aqui embaixo por vir o restante. Aqui no caso ficou com 4 linhas diferentes, certo? Aqui ela já tá diferente, tá? Aqui eu já tenho
uma coisinha mais detalhada, tem detalhes de flores. Aqui eu coloquei dentro de um círculo. Aqui você tem outra proposta também. Eu dei mais umas riscadinhas aqui. Esse aqui, gente, é o primeiro passo para você definir como que vai ficar, como que vai compor o seu lettering, como que vai compor essa frase. E aí eu fiz esses 4 estudos aqui, até tentei fazer um aqui embaixo, mas não ficou legal. E aí dentro desses 4 aqui, você vai definir o que você mais gostou, qual que se encaixa melhor. As palavras, elas precisam se encaixar, tá vendo aqui? Tentei colocar um arabesco aqui para ver se poderia encaixar de alguma forma. Aqui eu poderia também substituir com alguma outra coisa, um desenho. Se a sua frase tiver um desenho específico que lembre essa frase, você pode usar também, não tem problema. E aí, eu escolhi esse grid aqui, ó, tanto que eu já dei até mais umas rabiscadas nele, eu fui dando uns retoques. Aqui eu pensei em colocar uma palavra com serifa, tá vendo aqui? Aqui umas folhinhas. Então, esse foi o que eu defini. Aqui ao lado, se vocês perceberem, eu coloquei algumas letras, tá? Aqui são as letras que eu vou usar, tá vendo? Grande, eu coloquei aqui o G. E aqui, como que eu vou chegar nessas letrinhas? Nós vamos estudar. O que que você vai fazer? Vai lá no seu Pinterest, vai lá no Google, pesquisa letras, letra G em lettering. Procura no Pinterest, que tem muita fonte, muita variedade de letras, bem bacana. E aí você vai ver você vai escolher qual que é o tipo de letra que vai mais encaixar aqui nesse tipo de desenho que você quer para o seu lettering, tá bom? E aí eu coloquei alguns aqui ao lado pra gente ter uma referência. E aí nós vamos fazer aos pouquinhos. Eu vou usar com vocês algumas dessas letras. Caso a gente não goste, a gente vai mudando. E aí eu vou fazer com vocês agora. E aí, pessoal, pra gente finalizar esse lettering, aqui eu fiz com uma caneta que eu tinha na época, uma caneta preta, comum mesmo, qualquer caneta. E aí você vai escolher na sua casa aí qual a caneta que tiver melhor aí pra você finalizar. A gente não vai se prender muito a isso por enquanto. Aqui, ó, eu escolhi algumas canetas que eu tenho. Essas canetas aqui são ótimas pra gente treinar. Tá vendo? É da Bismarck. Também tem da Stabilo também, que é uma marca bem bacana. Essa daqui, ó, é bem fininha, é ótimo pra gente treinar, tá vendo? Tá até com a pontinha torta aqui, ó. Eu usei bastante, ela durou bastante. Eu comprei muito barato, não lembro mais ou menos quanto foi, mas foi bem baratinho, o estojo com 12 canetinhas. E é ótimo pra gente praticar. Eu acho que eu vou finalizar com ela. Eu tenho também aqui uma posca, a gente consegue finalizar com a posca sem problema. Até também você pode finalizar com lápis, tá? Lápis de cor que você tem aí, você pode finalizar, não tem problema. O importante é a gente dar uma cor a mais para o nosso lettering. Esse lápis aqui, inclusive, gente, ele é aquarelável, tá? Ele é aquarelável, você pinta ele, depois vem com um pincelzinho molhado por cima para espalhar, fica muito legal também. Vamos lá, né? Primeiro nós vamos fazer essa curva aqui, tá? Que é o que eu escolhi. Aqui tem uma curva. Tem dica para fazer esse curvo aqui, que muitas vezes a gente usa para fazer os banners, fazer as faixas. Olha, eu não tenho uma dica específica, tá? Para fazer isso daqui. Mas o que eu costumo usar é... Peguei a régua aqui, eu vou definir aonde ele termina. Mais ou menos aqui. E aí, eu vou definir a mesma... Vou até usar a régua aqui, ó, pra gente definir essa altura, ó. Vou definir essa altura aqui para o meu banner. E aqui, vamos fazer a mesma coisa, ó. Imagine que ele vai curvar até aqui em cima, certo? Eu vou medir. Aqui é o meio, tá? E nós vamos medir. Deu 2 centímetros, tá vendo? Dessa altura aqui. Pronto, aqui eu tenho essa marcação, eu tenho essa marcação e eu tenho essa marcação. Tá vendo? Ela não tem a mesma altura, tá, gente? É proposital, porque aqui vai ser o arco. Aqui vai ser a parte do arco. Deixa eu ver se tá certinho. É importante medir, tá, gente? Não é porque é rascunho que a gente vai fazer de qualquer jeito. Se a gente começar o rascunho mal feito, vai ser muito mais difícil depois pra gente apagar, pra gente
tentar corrigir. Então, o máximo que você puder medir. Aqui deu um pouquinho menos de 7 dessa altura aqui, tá vendo? Bom, eu sempre costumo fazer no olho mesmo, gente. Vai ser aqui no olho. E aí, eu faço assim, ó. Aqui eu tenho... Tá vendo, ó? Eu venho aqui com lápis, já defino o meio e venho aqui descendo pra cá. Deixa eu apagar esse aqui de baixo que eu tinha feito antes, não deu muito... Aí vocês precisam fazer com menos força possível, tá? No lápis, pra não ficar marcado. Talvez eu transfira isso aqui pra uma outra folha, mas também a gente pode usar essa daqui mesmo, tá? Só um exemplo que a gente tá usando, certo? E aí, a gente vai apagando, viu que não tá legal? Apaga. No lettering é isso, gente. A gente tem que ter paciência. Não adianta fazer errado e deixar errado, porque não vai ficar legal. E aí, no final, você vai ficar frustrado. Poxa, eu poderia ter apagado e você não apagou. Então, apaga. Não tenha dó. Pronto, fiz meu arco. Agora, nós temos a palavra aqui, ó. Grandes coisas, essa palavrinha aqui, nós vamos fazer ela aqui embaixo. E aí, na verdade, ó, ela vai pegar mais um pouquinho pra cá. Grandes coisas. A palavra aqui que a gente tem mais destaque é o grandes. Porém, coisas, ela vai complementar essa palavra. Não é só grande, são grandes coisas. Coisas aqui dentro, eu faço mais ou menos esse grid aqui, que é o formato de como vai ficar a nossa palavra. Ah, na verdade, essa palavra aqui, ó, eu quero usar uma sombra nela. E aí, a sombra vai descer um pouquinho, por isso que ela tem esse tamanho um pouquinho maior. Eu marquei essa aqui, depois vocês vão entender, tá? O porquê dela. Deixa eu só melhorar aqui. Esse início, ó, é muito importante que vocês façam, tá? Com muito cuidado. Tá vendo aqui? Eu fiz uma linha a mais. Eu apago, pra eu não confundir depois. Pra gente não errar. E aí, eu vou fazer agora a palavra estão. Nós vamos descer um pouquinho mais, que ela vai ficar menor, essa palavrinha. Grandes coisas estão... No meu grid, eu tinha colocado aqui, ó, estão por. Aqui iria ficar o por. Porém, a palavra vir, ela é um pouquinho menor. Então, eu posso juntar essas duas na mesma linha. Essa daqui vai ficar aqui embaixo, ó, por. E aqui a palavra vir. E aí, nós vamos fazer aqui. O que nós vamos definir primeiro? Aqui, qual é a letra que tá no meio? A gente precisa centralizar esse lettering. Aqui vai ser o N, certo? 3 letrinhas pra cá, 3 pra cá. Aqui vai ficar o nosso N. Aqui eu posso fazer somente o esqueleto mesmo, tá? Da palavra. O importante é você dar um espaço bem bom aqui, para que você possa trabalhar depois com essa letra, dar um volume. Grandes. A importância da gente fazer o grid antes é isso, só para eu definir onde começa, onde termina. Essa distância precisa estar igual, tá, gente? Para ficar bem centralizadinho. Fiz a minha letra G. Agora, nós vamos trabalhar nessa letra. O que eu posso fazer nela? Vou tentar fazer essa daqui, se não ficar muito legal, a gente vai mudando, tá? A gente pode mudar de cor, colocar aqui uma cor, outra cor. Na hora de colorir, vocês podem abusar das cores, tá? O bom é que vocês combinem, né, as cores. Tem lá o círculo cromático que vocês podem utilizar para isso, para combinar as cores. E aí, nós vamos fazendo. Aqui, gente, eu tô usando
a letra com serifa, né? São esses puxadinhos aqui, ó. Se você tiver dúvida em qual letra vai serifa, para qual lado vai a serifa, nas próprias fontes que tem de computador mesmo, você tem aí o padrão dessas letras, tá? No lettering, a gente não precisa fazer perfeitamente como tá, porque o lettering é justamente isso, é uma brincadeira de letras, é um desenho, são formatos mais diversificados. Claro que você não vai fugir de algumas regras. Por exemplo, a letra N. Vou fazer aqui a letra N, depois eu vou adiantar o vídeo para vocês não ficarem por tanto tempo aqui me acompanhando. Eu tô fazendo aqui a letra N com serifa, e aí ela tem essa regrinha aqui, ó. Aqui embaixo você não coloca serifa, tá? Essa parte de baixo aqui não coloca serifa. Aqui tem serifa, aqui tem a serifa só pro lado de cá, tá? Aqui não tem serifa, no original dela não tem serifa. Eu aconselho você também a não colocar, mesmo que seja o seu lettering e você quer fazer do seu jeito, é importante a gente seguir essa regra aqui. Pessoal, o S, eu vou explicar para vocês um pouquinho, talvez vocês vão ter que praticar bastante a letra S. É uma letra, eu considero ela uma das mais difíceis para a gente aprender. Ela é uma letra que você precisa ter uma noção visual muito grande para a gente não deixar ela torta. E aí, como é que eu faço esse modelo de letra S aqui? Essa daqui vai ser uma letra diferente, que é a letra com serifa, certo? E aí, essa curvinha aqui, a gente vai dar um volume nela. Como é que eu vou fazer esse volume? Eu vou dividir essa espessura aqui, ó, mais ou menos essa que vai ser a nossa espessura, certo? Então, eu venho jogando pra cá, e vou afinando aqui, tá bom? E aqui, da mesma forma aqui pra cima, ó. A gente vai dividir esse peso, né? A gente não vai fazer só pra baixo, senão vai ficar o peso maior pra baixo. A gente tem que dividir esse peso da letra. Agora eu vou apagar esses pedacinhos que ficou aqui, vou tirar essa parte de cima, vou apagar onde eu errei e vou deixar essa letra limpinha, tá bom? Pessoal, e agora eu vou fazer a finalização desse lettering. Eu vou utilizar uma caneta que eu tenho aqui. Como eu falei pra vocês, talvez eu use essa daqui, que é uma caneta bem simples, não é difícil de vocês encontrarem. No começo a gente vai adotar sempre os materiais básicos que a gente tiver em casa. Vocês não precisam ficar comprando material caro, que talvez vocês nem cheguem a usar. Então, nós vamos finalizar esse lettering, eu quero que vocês acompanhem um pouquinho. Vou adiantar o vídeo, porque não tem muito segredo. A gente vai fazer isso aqui juntos, tá? E aí, no final, a gente volta pra ver como que ficou o resultado. Agora vocês vão ver a diferença do lettering que eu fiz há alguns anos atrás, há 4 anos atrás, mais ou menos, e o lettering de hoje. E este foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. E aqui eu vou falar para vocês algumas técnicas que eu utilizei. Esse aqui não é um lettering 100% finalizado. Se você for fazer um lettering para você, se você quer colocar numa moldura, num quadro, quer vender,
eu peço que vocês passem a limpo em uma folha melhor. Aqui eu usei a sulfite, né, essa sulfite comum que a gente utiliza, mas quando eu vou fazer um quadro, vou fazer alguma placa, algo que a pessoa vai, algo que eu vou comercializar depois, eu utilizo aquele papel de gramatura um pouquinho maior, que é aquele papel VG, o papel 180, se eu não me engano. Utilizei essa faixa, não utilizei, porém eu utilizei o formato dessa letra, que é esse côncavo aqui, que vocês podem ver que dá uma sensação também diferente para o nosso lettering. Minha faixa ficou legal aqui, como eu falei no início do vídeo. Alguns errinhos aqui que eu cometia, né? A questão do desce fino, sobe, aliás, desce grosso, sobe fino, que é a técnica que a gente utiliza para a letra cursiva, e em algumas letras também a gente utiliza esta regra, que no caso é essa daqui. Aqui eu utilizei essa técnica da letra cursiva, aqui eu utilizei uma outra letra mais elaborada, que, como eu falei, as palavras que a gente precisa destacar, a gente dá uma ênfase maior. As palavras que fazem realmente sentido para a frase, a gente vai dar destaque para elas. Aqui, grandes coisas e a palavra vir, né, que precisam ter mais destaque. Quando você olha o seu lettering, de cara você já vê as palavras que fazem sentido para a palavra, para a mensagem que você quer passar. E, por fim, os elementos, né? Aliás, tem ainda algumas técnicas que eu vou passar, mas eu vou falar agora dos elementos que eu utilizei. Eu apenas coloquei aqui alguns pingos, né? Alguns pontos de luz, que são esses pontinhos aqui, as estrelinhas, tá? Aqui eu tenho essas folhinhas que eu gosto de fazer essa composição, sempre eu gosto de utilizar, dá uma leveza também. Essas são as composições que eu escolhi. E por que a gente utiliza esse tipo de composição, esse tipo de elemento? Para preencher os buracos, né? Note que aqui ficaria um buraco, aqui ficaria outro. Então, nesses espaços, eu vou preencher com alguma coisa, algum desenho. Diferente desse lettering aqui que eu fiz lá atrás, eu coloquei muita coisa. É claro que foi um primeiro lettering, eu estava experimentando coisas novas. Então, eu coloquei vários tipos de desenhos. E as técnicas que eu utilizei aqui para essas palavras, aliás, para essas letras, aqui eu tenho uma letra sombreada, tá? Detalhe, eu finalizei com lápis mesmo, tá, gente? Lápis de cor. Então, não precisa comprar material caro para você começar o seu lettering. Faça com o que você tem, porque se você dominar o material que você tem em casa, você vai trabalhar com qualquer outro material, tá? É tudo questão de você treinar primeiro com o material que você tem em casa, para depois investir em algo melhor quando você tiver com a técnica mais apurada. E aí, a técnica daqui dessa letra foi esse sombreado. Vocês notem que tem algumas partes que estão um pouquinho mais claras, outras mais escuras. Nessa daqui, eu coloquei a letra no tom mais claro. Fiz a técnica também de sombra aqui nessa letra, você tem a sombra. E eu também utilizei o pontilhismo, tá? É essa técnica que a gente utiliza também para criar esse efeito. Eu poderia fazer na letra toda, mas eu gosto de fazer esse sombreado na base, que dá essa profundidade na letra. Aqui também na letra cursiva eu utilizei tons diferentes do azul, eu fui esfumaçando este azul, eu gosto desse efeito, principalmente quando é lápis de cor, fica muito legal. E na palavra vir, apesar de ser uma letra já com uma decoração bem legal, eu quis utilizar esse detalhezinho em branco aqui, que a gente gosta de fazer bastante. Eu poderia ter feito aqui também, ó. Olha o que eu poderia ter feito, olha, gente. Vou fazer agora para vocês verem, ó. Posso fazer uns pontinhos aqui, ó. 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4. Então, esses são detalhes que faz toda a diferença na letra. Por quê? Eu poderia ter repetido essa letra caixa alta, essa letra blocada aqui embaixo, poderia ter sido igual. Mas se eu tivesse mantido esse detalhe, essa decoração na letra, isso traria uma diferença. A gente poderia dar um destaque diferente para essa palavra. A gente pode usar no lettering todas as letras iguais, eu não preciso fazer várias composições diferentes.
mas o acabamento, a decoração, é interessante que a gente dê essa modificada para ficar bem desenho mesmo. Que a ideia do lettering é essa, desenho de letras. A gente vai desenhar a letra, fazer com que a mensagem seja essa composição maravilhosa que vocês estão vendo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês coloquem aqui embaixo as dúvidas de vocês, o que vocês querem ver nos próximos vídeos. É importante que vocês deixem essa mensagem aqui para eu saber qual é o assunto que vocês mais se interessam. E também quero que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Tem muitas pessoas aí querendo aprender lettering e não sabem por onde começar. Tem muitas pessoas que não sabem onde encontrar referências. Então, vou trazer para vocês aqui mais dicas, muito mais dicas. E já adianto que esse lettering aqui vai virar um lettering digital, tá? Se você ainda não faz o lettering digital, você vai acompanhar, você vai gostar. E eu vou fazer ele no digital, tá? E eu vou trazer para vocês isso aí, o passo a passo também, para quem quer aprender. Tá bom, gente? Eu espero vocês no próximo vídeo e não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ative as notificações para vocês não perderem nenhuma dica. Tchau, tchau, até a próxima.